Ótimo dia, povo de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner. Hoje, 10 de março. Título: Aguente firme e não desista. Texto base: Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nos primeiros anos da igreja, os cristãos enfrentavam uma perseguição ininterrupta. Todos os dias eram confrontados por poderes hostis que eram arregimentados contra eles. A cultura, a religião pagã, o governo, a família e os amigos não salvos, todas essas forças estavam arregimentadas contra eles, pressionando-os constantemente para que abandonassem sua fé e voltassem aos velhos caminhos. Mesmo que você esteja enfrentando grandes desafios hoje, isso nem de longe se equipará à pressão que esses irmãos sentiam. Não quero menosprezar as lutas que você está atravessando, mas a verdade é que muitas poucas pessoas vivas hoje enfrentam um nível de oposição intensa que esses primeiros cristãos enfrentavam. Pense nisso. Você conhece alguém pessoalmente que tenha sido jogado em uma arena para ser atacado e devorado por leões famintos? Você conhece alguém que tenha sido queimado em uma estaca em razão da sua fé? Ou você pode pensar em algum amigo que tenha sido lançado na prisão por causa da fé em Jesus Cristo? Ora, essas coisas acontecem hoje aos cristãos que vivem em partes anticristãs do mundo. E definitivamente precisamos levá-los ao Senhor em oração. Não nos esqueçamos deles, nem daqueles que sofrem pelo Evangelho nos países que são abençoados com a liberdade. É um fato estático que desde 1900, quase 30 milhões de cristãos morreram em todo o mundo em razão de sua fé em Jesus Cristo. Na verdade, um grande número de pessoas morre atualmente por Jesus a cada dia. Até a hora em que nos levantamos, nos vestimos, chegamos ao trabalho e batemos nosso ponto para começar o dia, alguém, em algum lugar, já deu sua vida pelo Evangelho. Isso lança uma luz diferente sobre os problemas que enfrentamos no mundo livre. Nossos problemas dizem respeito a relacionamentos, finanças, família, saúde e outros problemas de natureza pessoal. O estresse que os cristãos sofrem nas partes livres do mundo, em geral, está relacionado com ter trabalho demais. Está sob pressão devido à natureza intensa de seus trabalhos ou tentar descobrir como lidar com uma agenda atarefada. Embora ninguém na sua vizinhança ou na sua igreja local esteja atualmente sendo dado como comida a leões famintos, não obstante, o estresse e as pressões que um cristão sente podem ser bastante severos. Assim, independentemente de onde você vive ou do que esteja enfrentando, lembre que é essencial ter a atitude correta com relação a situações de grande pressão. A igreja primitiva chamava a paciência de a rainha de todas as virtudes. Elas acreditavam que, se possuíssem essa única virtude, poderiam sobreviver a qualquer coisa que se levantasse contra eles. Trata-se da mesma virtude que sustenta os cristãos atuais que vivem em regiões pagãs do mundo. E essa virtude é exatamente o que você necessita para sobreviver vitoriosamente às pressões e provações com as quais talvez esteja lidando hoje. Tiago escreve aos cristãos que estavam passando por essas dificuldades. Ora, a perseverança deve ter ação completa,
para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra paciência é a palavra grega upomeno, composta pelas palavras upo e meno. A palavra upo significa debaixo, de como está debaixo de alguma coisa. A palavra meno significa ficar ou permanecer. Poderíamos dizer que a palavra meno significa permanecer no seu lugar, manter uma posição, manter um território que foi conquistado. Trata-se do estado de espírito que diz: este é o meu lugar, não vou sair daqui. A determinação inerente à palavra upomeno é vista claramente quando ela era usada no sentido militar, para retratar soldados que tinham ordens de manter suas posições, mesmo diante de um combate atroz. A ordem deles era manter a posição e defender o território conquistado. Para preservar esse território, eles tinham de ser corajosos e fazer tudo o que fosse necessário, por mais difícil que fosse a missão. O objetivo era sobreviver a cada ataque e conservar a posição até terem resistido e prevalecido sobre a oposição. Esses soldados tinham de permanecer firmes, indefinida e desafiadoramente até que o inimigo entendesse que eles não podiam ser vencidos e decidisse recuar e ir para outro lugar. Assim, a palavra upomeno transmite a ideia de ser firme, constante, inabalável e incansável. Essa é a atitude que declara: não me importa o quanto o fardo se torne pesado ou debaixo de quanta pressão eu esteja. Não vou me mover 1 milímetro. Este é o meu lugar e estou lhe dizendo agora mesmo que não existe pressão suficiente no mundo para fazer com que eu me mova e desista dele. Embora a versão King James traduza essa palavra como paciência, uma tradução mais precisa seria resistência. Um estudioso a chama de força para resistir, ao passo que outro tradutor contemporâneo a chama de força para aguentar firme. Ambas as traduções expressam adequadamente a ideia correta sobre upomeno. Trata-se de atitude de uma pessoa que nunca desiste. Ela resiste, aguenta, sobrevive e persevera. Apocalipse 1:9 usa a palavra upomeno quando se refere à perseverança de Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5, essa palavra também é usada na frase a constância de Cristo, que poderia ser traduzida como a paciência de Jesus Cristo. Aquela atitude que aguenta firme, nunca cede, recusando-se a render aos obstáculos e recusando qualquer oportunidade de desistir. Essa palavra ilustra a resistência paciente que Jesus demonstrou durante seu julgamento, seu espancamento e sua crucificação. Embora sua missão tenha sido a tarefa mais difícil que já foi dada a alguém, Jesus permaneceu firme o tempo todo até o fim. Tendo tudo isso em mente, Tiago 1,4 poderia ser interpretado do seguinte modo: mas deixem que a paciência faça a sua obra perfeita. Estou falando sobre o tipo de atitude que aguenta firme, nunca desistindo, recusando-se a render aos obstáculos e recusando qualquer oportunidade de desistir. A igreja primitiva chamava a paciência de a rainha de todas as virtudes, por uma boa razão. Eles sabiam que, enquanto tivesse essa qualidade de caráter operando em sua vida, não era uma questão de ser eles que venceriam suas batalhas, era apenas questão de quando venceriam. Upomeno, isto é, resistência, poder para resistir, poder para aguentar firme, é uma das maiores armas que você precisa para sobreviver a qualquer dificuldade ou período de estresse e pressão
que cruze seu caminho. Assim, se você está passando por algum momento difícil, anime-se. É uma situação temporária que logo irá mudar. É hora de tirar os olhos dos desafios e parar de focar nos problemas. Decida-se a não ceder terreno e permaneça firme. Não demorará até que os problemas fujam. E quando eles fizerem isso, você ficará muito feliz por não ter desistido. Minha oração para hoje. Senhor, ajuda-me a não ceder terreno e a defender o que conquistei, por mais difícil que seja fazer isso. Sei que com a tua ajuda sobrenatural posso sobreviver e superar a resistência. Com o poder do teu Espírito operando dentro de mim, sei que não posso aguentar firme, indefinida e desafiadoramente até que o inimigo entenda que ele não pode me vencer e decida recuar. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que sou firme, constante, inabalável e incansável. Não me importa o quanto o fardo se torne pesado, ou debaixo de quanta pressão esteja. Não vou me mover 1 centímetro. Este é o meu lugar e não há pressão suficiente em todo o mundo para fazer com que eu me mova e desista dele. Tenho resistência sobrenatural, poder para resistir, poder para aguentar firme e uma atitude que resiste, aguenta, sobrevive e persevera até que a vitória seja ganha e o objetivo seja alcançado. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Quais são as maiores dificuldades e pressões que você está enfrentando na vida neste momento? Você decidiu não arredar o pé, nunca desistindo e nunca se movendo até que o diabo desista do ataque que ele planejou para derrotá-lo? Esse foi o número 2. Agora o número 3. Você pode se lembrar de dificuldades no passado das quais você não cedeu terreno e se recusou a desistir até a vitória chegar? Como você fez isso? Sejam abençoados na prática da palavra.